estejam bem na medida do possível. Começando esse semestre na nossa disciplina. Eu acho muito importante essa pontualidade, vou explicar daqui a pouco por quê, principalmente em razão do nosso tempo ser muito curto nessa disciplina híbrida. Teoria Geral do Estado e Ciência Política são, em suas cadeiras originais, disciplinas diferentes. Então, nós estamos fazendo duas disciplinas em uma. Então, veja só, duas cadeiras que são nos bancos geralmente pagas de forma separadas, nós estamos vendo numa só disciplina, ainda num tempo resolvido no regime híbrido. Então, nosso tempo é super escasso e é importante que nós sejamos pontual, e agradeço desde já, de antemão, a pontualidade e a disponibilidade de vocês. Muito bem, este momento inicial, nós não vamos nós não vamos adentrar no assunto da disciplina propriamente dito, será um momento de apresentação, um momento em que nós vamos estabelecer alguns parâmetros, algumas condições das nossas aulas e vamos fixar também mais ou menos quais são os caminhos pelos quais devemos seguir no decorrer do semestre. Então, conteúdo em si, hoje eu vou adiantar algumas coisas, obviamente, mas o propósito da aula de hoje é, sobretudo, introdutório, explicar para vocês o que é a disciplina e ouvir um pouco de vocês também, bem como vocês saberem quem eu sou, né? Qual o ônibus que eu pego, a parada que eu desço, o que eu como no café da manhã, enfim. Então, de antemão, eu queria além de saudar vocês e parabenizá-los e parabenizá-las pela escolha do curso, né? Por estar enfrentando também, estarem dispostos a enfrentar esse momento de pandemia, de ensino remoto. Obviamente, não vem sendo fácil. Para além deste momento daqui de aula, não vem sendo fácil a vida fora desse nosso mundinho virtual. A média de mortes hoje, a média móvel hoje beira as 1.500 mortes por dia no Brasil na pandemia. É uma situação dramática, é uma situação que envolve perdas afetivas e familiares, e quero prestar minha solidariedade para quem eventualmente tenha perdido nessa pandemia um ente querido, um parente, uma pessoa próxima. Conheço pessoas, felizmente, graças a Deus, não tive esse azar de perder uma pessoa próxima, mas conheço pessoas que perderam pessoas próximas, e se houver alguém na turma que tenha tido essa perda, eu quero prestar de antemão minha solidariedade, meus sentimentos, minhas condolências, e adiantar que eu sou sensível a essa circunstância de pandemia. Eu sei que essa circunstância de crise sanitária impõe uma série de limitações em nossa vida profissional, em nossa vida acadêmica, em nossa vida familiar, em nossa vida afetiva, e sou profundamente sensível a essas limitações. Não estou aqui para ser carrasco de ninguém, muito pelo contrário. Estou aqui para aprender com vocês, ensinar a vocês, porque eu parto do princípio pedagógico de que o processo de construção de conhecimento é uma via de mão dupla. Eu vou passar alguns conhecimentos para vocês, ao mesmo tempo que vou aprender bastante com vocês. E assim, de forma conjunta, de forma dialética, nós vamos construindo conhecimento, nós vamos tecendo algumas reflexões críticas sobre o assunto da nossa disciplina. Então, neste momento inicial, como eu já disse, vou apresentar a disciplina, vou dizer como eu trabalho, e queria, dentro do nosso tempo super escasso, nossa aula vai até às 10, queria ouvir um pouco de vocês também, se possível. Então, muito bem, quem eu sou, né? Quem é esse professor que está diante de vocês? O meu nome é Gustavo, serei professor de vocês, como vocês já devem saber, da disciplina de Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Sou advogado, este ano completo 10 anos de advocacia, o que me dá, particularmente, uma condição privilegiada de analisar a prática a partir de um referencial crítico. Consigo, a partir de aspectos teóricos, ver algumas limitações no direito em sua aplicação prática, e isso eu costumo trazer nas aulas, certamente trarei aqui para vocês também. Sou graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tenho mestrado em Direito também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje estou como aluno especial do doutorado em Filosofia, também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu estudei Direito durante toda a minha vida. Hoje, de alguns anos para cá, eu tenho dado um enfoque maior na interdisciplinariedade, na filosofia, na sociologia, na teoria geral do Estado, enfim,
na literatura, justamente para tentar enriquecer conhecimento, porque eu quero que é bom deixar claro desde já que o direito ele é profundamente limitado. Eu queria que vocês cristalizassem isso. O direito é profundamente limitado em interpretar os fenômenos e relações sociais que nos cercam. O direito é profundamente limitado. E é exatamente em razão desta limitação que existem disciplinas como a nossa, como Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Direito, a perspectiva normativa de interpretar o mundo, de enxergar o mundo, de conseguir compreender alguns fenômenos sociais a partir das lentes do direito é precária. É profundamente precária. Por isso é que nos cursos de direito em todo o Brasil nós temos as chamadas disciplinas propedêuticas, ou disciplinas que decorrem, que têm sua origem em outras disciplinas, outras grandes áreas da ciência, como filosofia, ciências sociais, sociologia, antropologia. É a partir desse enfoque interdisciplinar que nós vamos, na condição de pesquisadores e pesquisadoras, profissionais do direito, promotores, promotoras, juízes, juízas, advogados, advogadas, professores, professoras, não interessa, mas é a partir desse cabedal, desse acúmulo de conhecimento interdisciplinar que nós teremos condições de interpretar de forma crítica os fenômenos sociais. Vou dar só um exemplo aqui para vocês, antes de dar início, antes de dar prosseguimento à minha apresentação. Uma das coisas que nós estudaremos na nossa disciplina é a Constituição, elementos da Constituição. O que é a Constituição, o que compõe a Constituição, o que é a Constituição, o que come a Constituição, como se reproduz a Constituição. Vamos ver, esse é um dos assuntos que vocês verão na nossa cadeira, mas vocês verão também isso em Direito Constitucional, quando no próximo semestre, provavelmente com a professora Bruna Agra, vocês pagarem Direito Constitucional. Então, vejam só, a Constituição, ela é o marco, como é que a Constituição costuma ser apresentada nos manuais de Direito Constitucional? Ele é o marco fundante de uma nova ordem estatal. De uma nova ordem estatal, de um novo ordenamento jurídico, de uma nova dinâmica institucional que regulamenta as relações entre as pessoas, entre si, entre as pessoas e o Estado. Ou seja, se é uma nova ordem, isso quer dizer que algo teve fim, concordam? Se a Constituição dá início ao marco de uma nova organização de sociedade, quer dizer que uma organização anterior teve fim. Então, para isso, o que acontece? Quando você vai construir, quando um país, uma nação vai elaborar uma Constituição, acontece o que? Acontece a Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, por meio da qual os parlamentares constituintes, em regra eleitos pelo povo, em regra, obviamente, não é sempre, eles constroem e elaboram o texto constitucional. Mas vejam, de onde nasce o poder constituinte? Quando nós vamos estudar direito constitucional, a gente vê que o poder constituinte, o poder que dá origem à Constituição, é um poder de fato, não é um poder de direito. Está em todos os livros de direito constitucional. O poder constituinte é um poder de fato. Se o poder constituinte é um poder de fato, isso quer dizer que não é o direito que o explica. Você vai entender o que é o poder constituinte estudando história, estudando filosofia, estudando teoria geral do Estado, porque não é um poder de direito. Você não se explica, não é uma lei que faz, tem que ter poder constituinte. Não. Constituição Jacobina, de 1791, na França. O que foi que aconteceu antes para que a Constituição Jacobina fosse inaugurada, fosse criada? Uma revolução, uma ruptura com a ordem jurídica estatal anterior, o Estado absolutista, as monarquias absolutistas. Ou seja, antes do poder constituinte, geralmente há uma ruptura. E essa ruptura vem por meio de revoluções, via de regra. Só que você não ensina revoluções pelo direito, muito pelo contrário. Revoluções são antijurídicas. Revoluções você não está no código, você não vê na Constituição. Pelo contrário, as ordens estatais presentes, elas tentam se manter. Elas tentam evitar qualquer ruptura. Da mesma forma que a ordem feudal tentou evitar qualquer ruptura, que a ordem monárquica absolutista tentou evitar qualquer ruptura, a atual ordem da mesma forma. Então, o direito, como ele enxerga a perspectiva normativista, né, que nós chamamos, como ele enxerga os fenômenos sociais a partir do direito, quando vê o poder constituinte, que é um poder de fato, o jurista se perde. Por quê? Porque ele não é explicável por meio do direito. Ele é explicável por meio da teoria geral do Estado. Tanto é que lá para o final do semestre, um dos capítulos é Reforma e Revolução. Então, nós vamos estudar isso.
Só adiantando algumas coisas para vocês, tá certo? Então, voltando aqui, eu sou advogado. Em setembro, completo 10 anos de advocacia. Tenho graduação na UFRN, tenho mestrado na UFRN. Hoje estou o doutorado em filosofia na UFRN. Inclusive, vou compartilhar com vocês muitas reflexões nesse sentido. Sou advogado de movimentos sociais, populares, faço advocacia convencional também. Atuo nesse sentido já desde o início da minha advocacia. Algumas reflexões da minha prática profissional, da minha vida profissional, que se conjugam bastante com as reflexões teóricas que eu pretendo fazer aqui com vocês, trarei a vocês, porque não posso privá-los e privá-las dessa reflexão crítica, dessa reflexão interdisciplinar, e, mais uma vez, as palavras crítica e reflexão interdisciplinar estarão presentes de forma permanente e transversal em todas as nossas aulas, certo? Porque, vejam só, se nós pegarmos o artigo 206 da Constituição, o artigo 207, que trata das diretrizes da educação, e mais, nós formos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a lei que dá o norte para o ensino do Brasil, seja o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico, profissionalizante, sobretudo o ensino superior. Essa lei, inclusive uma lei, talvez alguns de vocês conheçam, a lei de autoria do professor Darcy Ribeiro, autor de clássicos como O Povo Brasileiro e um grande militante da educação brasileira, morreu na década de 90. Há, inclusive, a entrevista com ele no Roda Viva, feita em 1997, 1998, disponível no YouTube. Quem quiser aqui, posso deixar o link depois. Então, de todo modo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela diz o seguinte, ela fala: o ensino superior deve necessariamente ser crítico, reflexivo e interdisciplinar. Portanto, não sou eu quem está dizendo, é a lei. A lei diz que o ensino superior, para ser verdadeiramente superior, ele não deve se limitar aos manuais técnicos, aos chamados cardápios, que vomitam leis, vomitam decoreba e não trazem nenhuma reflexão crítica sobre sua aplicação. Então, para o ensino ser superior, ele deve ser necessariamente de acordo com a lei, e mesmo que a lei não trouxesse essa previsão, eu atuaria assim, porque eu julgo que, do ponto de vista pedagógico, é a melhor maneira de construir conhecimento por meio de aulas expositivas. Então, o ensino superior deve ser crítico, reflexivo e interdisciplinar. Ou seja, nós vamos abordar de forma crítica e reflexiva muitos dos aspectos que são lugares comuns do direito. Muitos dos aspectos que não costumam ser tratados com a reflexão devida nos cursos de direito em todo o Brasil. Por exemplo, nós temos a teoria, uma das coisas que nós iremos estudar em nossa disciplina é a teoria do contrato social, de Rousseau, que está nesse livrinho aqui. Que você encontra fácil em PDF, né? Um clássico, né? Contrato social, princípios do direito político. Isso aqui é um clássico, Rousseau, grande teórico da Revolução Francesa. Você encontra em PDF fácil. Se brincar, vocês devem ter esse livro nas casas de vocês. Se você pegar aqueles livros antigos empoeirados, certamente, vocês podem ou não encontrar uma coleçãozinha Pensadores ou algo de Rousseau, que, como é um livro clássico, é comum que esteja nas nossas prateleiras sem nós sabermos, né? Esse outro livro dele aqui também é bem interessante, Discurso sobre Economia Política, mas a teoria do contrato social de Rousseau era como um dogma para o direito. A percepção do Estado hoje ocorre de acordo com as teorias contratualistas, dentre as quais a de Rousseau. Isso no direito é visto como um dogma. Só que se nós formos em outras disciplinas, na filosofia e na história, por exemplo, a teoria do contrato social é vista de forma extremamente crítica. No direito ela não costuma ser criticada. Perspectiva do contrato social em que nós abrimos mão de nossa parcela de liberdade em nome de um ente ficcional chamado Estado, que intermedia as relações entre nós para evitar que nós nos comamos, nós nos destruamos. Enfim, essa percepção é uma percepção teórica válida, no entanto, tem severas limitações. Imagine só do ponto de vista prático. Você está no meio do mato, encontra uma pessoa e fala: eu abro mão de minha liberdade, eu também, eu quero ser pedreiro, eu quero ser marceneiro. E assim vai, quando chega em 1000 pessoas, chega a 1001ª pessoa, muito bem, eu quero ser o rei, abram mão de suas liberdades em meu nome, que eu vos governarei. Então,
você vê, do ponto de vista prático, não tem muito sentido a teoria do contrato social. Mas, no direito, ela é um dogma, ela não é questionada. Mas nós estamos aqui para questionar, nós estamos aqui para ver essa perspectiva de forma crítica e reflexiva, porque, mais uma vez, é o que a lei diz. Para ser superior, nós devemos beber das outras fontes, viu, gente? Então, mas na nossa disciplina, né? Nossa disciplina é super curta, a gente tem que aproveitar o tempo ao máximo, a gente vai fazer o que a gente pode, tá? Quais serão as obras que nós estudaremos? Aliás, quais serão as obras condutoras da nossa disciplina? Já está no sistema de vocês, certo? Será esse livro aqui, que eu considero particularmente fantástico, porque ele é breve, percebam, ele não é grosso, ele é fino, e ao mesmo tempo ele não é superficial, ele consegue ser breve, sem ser superficial, ele consegue ser objetivo, sem ser superficial, sem abordar temas centrais e fundamentais da teoria geral do Estado, e é o livro Teoria Geral do Estado, de Camilo Onoda Caldas, já está disponível em PDF na nossa plataforma, certo? Esse vai ser o livro condutor da nossa disciplina. E o outro livro é um clássico, Ciência Política, de Paulo Bonavides, que também já disponibilizei em PDF para vocês. Paulo Bonavides se não for o maior, é um dos maiores nomes do direito contemporâneo brasileiro. Meu orientador no mestrado o chamava de Papa do Direito Constitucional. O Papa do Direito Constitucional, o professor Paulo Bonavides. Ele, a cada 10 cursos de direito no Brasil, ele é estudado em 11. Ele é reconhecido internacionalmente, de Patos, da Paraíba, professor da Universidade Federal do Ceará, com uma vasta obra que dialoga justamente. O diferencial da obra do Paulo Bonavides é que ele analisa o direito constitucional sob uma perspectiva filosófica e histórica. O livro que costuma ser usado nas graduações é o curso de Direito Constitucional dele. É um livro também fantástico. E ele escreveu sobre ciência política e nós utilizaremos este livro aqui dele, sobre ciência política, que também já está disponível. Paulo Bonavides morreu no ano passado, salvo engano, morreu em novembro, ou foi em outubro, com 95 anos de idade. 95 anos de idade. É um autor inevitável, é um autor central no direito. Onde vocês forem, Paulo Bonavides estará, quando vocês estudarem direito constitucional. Os grandes constitucionalistas do Brasil e do mundo prestam reverência, prestam tributo a Paulo Bonavides. E ele, por ser um clássico, e por ter uma obra densa, uma obra indesviável, nós utilizaremos também na nossa disciplina. A edição que eu disponibilizo a vocês não é a mesma da minha, no entanto, eu já fiz aqui o check-out, já comparei uma com outra, os aspectos centrais da nossa disciplina se manterão, tá certo? Então, eventualmente, surgirá a necessidade de eu apresentar alguns textos a vocês. Então, não se preocupe, alguns assuntos que nós eventualmente tratemos em nossas aulas e que não estejam presentes nesses livros, eu disponibilizarei alguns textos complementares para vocês, alguns textos sobre esse assunto e alguns textos complementares. Sempre na perspectiva da reflexão sobre o Estado. Por exemplo, esse livro aqui do Estivan Mesaros, A Montanha que Devemos Conquistar, reflexões sobre o Estado contemporâneo, é muito bom também. Esse livro aqui, Estado e Forma Política, do professor Alisson Leandro Mascaro. Alisson Leandro Mascaro é professor da Universidade de Direito, da Faculdade de Direito da USP, da Universidade de São Paulo, é um professor super reconhecido também internacionalmente. Tive a oportunidade de pagar uma disciplina na pós-graduação de Direito na USP com ele no semestre passado, Teorias Críticas do Direito. Esse livro aqui, nós não usaremos, até porque o Camilo Onoda Caldas, ele se baseia muito nele, né? Mas quem tiver o interesse em fazer uma reflexão mais profunda sobre o Estado, esse livro aqui posso disponibilizar em PDF também para vocês. E, de antemão, adianto que a minha perspectiva teórica é exatamente desse livro aqui, que está presente no livro de Teoria Geral do Estado, do Camilo Onoda Caldas. Quem tiver interesse, fique à vontade, tá certo? Como eu falei, eu trabalho muito de forma interdisciplinar, então nós, inevitavelmente, falaremos muito de história, muito de filosofia, talvez esse livro aqui vocês conheçam, é o livro mais... Eric Hobsbawm, Era dos Extremos, né? O Breve Século XX. Aqui eu considero um clássico, né? Essa série do Eric Hobsbawm, né? As eras, Era do Capital, Era da Revolução. Esse livro aqui, o Era dos Extremos, é o mais vendido da série, né?
tanto que a Companhia das Letras comprou os direitos dele, os demais permanecem na editora anterior. Então, vamos fazer reflexão com base nisso também. Estamos falando de Estado, temos que falar de história, tá certo? E como eu trabalho, gente? Bom, primeiro, eu sou flexível. Eu sei que nós estamos passando por um momento dramático, por um momento delicado. Sei que nós estamos passando por um momento no qual nós não estamos em nossa plenitude sã e física para assimilar algumas coisas, para render da forma que seria ideal dentro desse processo de aprendizado. Então, eu sou sensível em relação a isso. Eu não sou carrasco, nem quero ser uma pessoa que está aqui para trazer dificuldade na vida de vocês. Pelo contrário, o que eu puder fazer para ajudá-los e ajudá-las, na disciplina, onde quer que seja, eu farei. Eu farei. Só conversem comigo, tá certo? Só conversem comigo. O que eu puder fazer, eu farei. Eu estou falando seríssimo. Eu sou professor há algum tempo e sei da dimensão do significado de se colocar à disposição para ajudar. Eu estou aqui para ajudar no que for pertinente e necessário para que a gente construa essa relação e facilite o processo de aprendizado. Vocês estão se familiarizando com o regime híbrido, né? Como eu falei nas aulas, né? Nosso tempo é escasso, nós temos 2 disciplinas em uma, nosso tempo é escasso. As aulas, por exemplo, os assuntos, vocês já devem ter acesso ao guia da disciplina. Se não tiverem acesso ao guia, vou disponibilizar na plataforma Teams para vocês e irei colocar o nosso plano de curso. Então, geralmente os assuntos, eles são dados em uma aula. 2 aulas, aliás, 2 horários. No caso, nós temos 50 minutos para tratar de um assunto que seria abordado geralmente em 2 horários. Então, nosso tempo é escasso. É importante que vocês leiam o material da Blackboard. Por quê? Porque eu vou retomar algumas coisas dele. Na medida do possível, vai ter que ser um rasante, obviamente. Na medida do possível, eu vou retomar algumas coisas do material da Blackboard e trazer também o assunto original da nossa aula. E, eventualmente, irei abordar de forma reflexiva, crítica. Por exemplo, o que é comum na teoria geral do Estado? É comum que nós partamos de uma perspectiva idealista do Estado, que acha que as formas de desenvolvimento do Estado são sempre para frente. O Estado sempre cresce, sempre evolui, sempre se aprimora. É a marcha da história. É uma marcha sempre evolutiva. Eu discordo completamente. Eu acho, inclusive, com a base em uma análise histórica. Há momentos históricos em que as formas de organização do Estado regridem. Regridem. Então, o futuro está em aberto. E o futuro pode se dar no sentido de termos uma forma de organização do Estado que melhor se coloque para contemplar as necessidades das pessoas, ou uma forma de organização que regrida. Isso aí, Hegel, tem um filósofo, nós vamos tratar desse filósofo também, Hegel. Essa perspectiva da história, que vai sempre para frente, é a perspectiva de Hegel, o último filósofo da modernidade. Entanto, a perspectiva idealista. Vou dar um exemplo. Revolução Francesa. Revolução Francesa, em 1789, acabou com a ordem anterior, com o Estado absolutista monárquico que tinha resquícios feudais. Até que a democracia liberal burguesa, inaugurada com a Revolução Francesa, se consolidasse, foram quase 200 anos. Só veio se consolidar agora no século XX. Tanto que o século XIX é conhecido como o quê? Como o século das revoluções liberais burguesas. Em 1789, temos a Revolução Francesa. Em 1791, temos a Constituição Jacobina. Depois veio Napoleão, até que Napoleão é derrotado. Em 1815, a Rússia, a Áustria, o Império Austro-Húngaro e não lembro quem mais, se juntam para restabelecer as fronteiras anteriores da Revolução Francesa e as formas de organização do Estado monárquico e absolutista que foram sepultadas com a Revolução Francesa. 25 anos depois da Revolução Francesa. Vocês percebam, regrediu. Durante o século XX, foi um processo de idas e voltas. Então, vocês veem, a gente teve uma nova forma de organização estatal inaugurada com a Revolução Francesa, mas que sofreu muitos reveses até se consolidar no século XX. Mas você percebe que em 1815, essa organização dos estados absolutistas tentou restabelecer a ordem monárquica e absolutista anterior e conseguiu em certa parte. Conseguiu. Então, essa perspectiva que o Estado vai sempre para frente, por exemplo, tem um grande autor do direito, Dalmo Dallari, que tem um livro de teoria geral do Estado muito bom, que está em nossa biblioteca física, ele parte dessa perspectiva, eu discordo.
E essa perspectiva certamente é que estará no nosso material da Blackboard. E eu certamente vou discordar e vou apresentar uma versão crítica e reflexiva dessa perspectiva para vocês, porque esse é o meu papel. Certo? Então, o que é a teoria geral do Estado? Já adiantando um pouco antes de passar para as apresentações de vocês, certo? O que é a teoria geral do Estado e a ciência política? De modo extremamente resumido. A teoria geral do Estado, o nome se explica, né? Busca achar uma teoria geral do Estado. Mas se explica e não se explica, né? Porque isso não é suficiente. Dizer que a teoria é uma teoria geral do Estado não quer dizer muita coisa, né? Mas o que acontece é que o Estado em si, as formas de organização do Estado, elas tomaram várias expressões no decorrer do mundo, no decorrer da história. E não é possível que nós tracemos uma perspectiva linear, como traz o Dalmo Dallari. Eu discordo disso também. O Estado era assim e foi se desenvolvendo, e foi se evoluindo e se desenvolvendo até hoje. Não. Ao mesmo tempo, em vários lugares do mundo, nós tínhamos formas de organização do Estado completamente diversas. Por exemplo, em 5 a.C., a China se organizava de uma forma que se assemelhava às monarquias absolutistas da Europa do século XV ao XVIII. Perceba, do século V depois de Cristo, a China se organizava de forma semelhante às monarquias absolutistas da Europa do século XV ao XVIII. E 5 depois, antes de Cristo, nós tínhamos Roma em guerra com Cartago, nas chamadas guerras púnicas. E os cartagineses cruzaram o norte da África e foram bater em Roma montados em elefantes, né? Aníbal, Amílcar. Quem gosta de história deve saber das guerras púnicas. Enfim, então, nós temos várias formas de organização estatal diferentes, ocorrendo em lugares diferentes do mundo de forma concomitante. Então, não tem como você fazer uma linearidade do Estado que evolui até hoje. Não tem como fazer isso. A China tem uma forma de organização estatal, a Europa Ocidental, enfim, não tem. Mas a teoria geral do Estado procura, nessa diversidade, achar uma unidade, achar algumas características comuns e centrais, de modo que seja possível estabelecer uma teoria geral, uma teoria que consiga compreender a unidade e os pontos comuns nessas mais diversas expressões do Estado. E o que a ciência política faz? Bom, a ciência política, dentro da teoria geral do Estado, a gente estuda o quê? As formações históricas do Estado, sistemas de governo e formas de governo, república e tal. Por exemplo, o Senado de hoje. Olha só, mais um exemplo de que não há linearidade na evolução do Estado. Nós tínhamos o Senado em Roma. Quem estuda a história, ensino médio, pega o livrinho de ensino médio e vai lá. Senado na República Romana. Depois de Roma veio o quê? 5 depois de Cristo, né? Que começa, é o fim da Antiguidade e o início da chamada Idade Média. E 5 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente, nós temos o fim da Antiguidade e o início da Idade Média, que vai de 5 depois de Cristo a 14, do século 5 a 14. De 5 a 12, baixa Idade Média, de 12 a 14, 12 a 15, alta Idade Média, né? De 5 a 12, alta Idade Média, de 12 a 15, do século 12 a 15, 12 a 14, baixa Idade Média. Então, vocês percebam, o Senado de Roma acaba. E essa perspectiva de Senado passa do século V ao século XVIII até ser retomada, gente. Até a Revolução Norte-Americana, que retoma a ideia de república e de Senado e tenta restabelecer suas bases contemporâneas, inspiradas no passado, mas não iguais ao passado. Gente, são quantos anos? Façam as contas aí, do século V para o século XVIII. Mais de 1000 anos, né? Mais de 1000 anos. Então, dentro da teoria geral do Estado, nós vamos estudar isso: sistemas de governo, presidencialismo, parlamentarismo, formas de governo, república, monarquia, elementos da Constituição, soberania, teorias contratualistas, enfim. Já na ciência política, nós vamos estudar as instituições e as relações políticas, econômicas, sociais, culturais, no passado, no presente e no futuro. Vamos estudar o estudo do fenômeno social e político, que é mutável no tempo. O Senado em Roma e o Senado hoje, por exemplo. A ciência política estuda as relações políticas hoje e antes. Vamos estudar grupos de pressão, conselhos de direito, reforma e revolução. Vamos estudar o que é reforma e revolução, certo? Por isso é importante que vocês ganhem o material da Blackboard, né? Eu vou sempre cobrar isso de vocês para que nós possamos fazer esse complemento.
Como eu trabalho? Mais uma vez, sou flexível, no entanto, uma coisa que eu não posso tolerar, e por favor, espalhem isso, é plágio. É plágio. Não plagiem, gente. É muito fácil identificar quando a pessoa está copiando. Eu bato o olho e identifico, mas eu vou frase por frase no Google. Frase por frase no Google e vejo quem está copiando ou não. Às vezes, a turma não tem. Tem pessoas que não têm o cuidado sequer de mudar o link. Eu vejo 10 trabalhos iguais que eu não acho pegaram no mesmo link. É muito fácil identificar, gente. Infelizmente, em relação a isso, eu não posso ser flexível. Eu tenho que estimular, minhas questões são abertas, ou seja, eu estimulo a escrita de vocês. Por mais que vocês tenham dificuldade em escrever, o que é absolutamente normal que a pessoa tenha dificuldade em escrever, e eu estou aqui para ajudar vocês nisso, para estimular que vocês desenvolvam a escrita e o raciocínio lógico e crítico de vocês. E este é o momento. Às vezes a pessoa tem dificuldade em escrever, mas fecha a questão, diferentemente daquela pessoa que escreveu bem, mas não é o texto dela. Pode ser um texto ruim, mas é o texto seu. Não tenham medo de errar. Este é o momento de errar, este é o momento de aprender, este é o momento de aprimorar, tá certo? Eu estou aqui para isso, tá? Agora, gente, o guia da disciplina, o plano de aula, eu vou disponibilizar o guia da disciplina para vocês, justamente com o plano de aula, certo? E vocês poderão se basear mais ou menos no que... ter alguma dimensão do que nós vamos abordar. Lembrando que não há o semestre a gente não tem total controle, né? Então, o plano de curso, o guia da disciplina é um guia. Às vezes não é possível segui-lo à risca, mas nós temos alguma orientação, tá certo? Então, dita essa questão, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês. Nós temos aqui 15 minutos, tá certo? Infelizmente, pouquíssimo tempo. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês. Quem ficar à vontade para ligar o microfone pode ligar. Quem ficar à vontade para ligar a câmera pode ligar. Eu queria saber quem vocês são. Você já sabe quem eu sou, você sabe da minha vida todinha já. Eu queria saber quem vocês são, se vocês têm outra formação, o que vocês querem ser quando vocês crescerem, profissionalmente, qual a afinidade de vocês, se vocês querem ser professor, professora, promotor, promotora, advogado, advogada, onde trabalha, enfim. Queria ouvir nesses 15 minutos finais um pouco de vocês. Quem ficar à vontade para abrir o microfone ou a câmera, por favor, fique à vontade. Se Ricardo quiser falar, fique à vontade, viu, Ricardo? Por favor, eu estou vendo o Ricardo aqui a aula toda, viu? Chegou desejando um bom dia para todo mundo, alegrando nossa manhã. Por favor, Ricardo, se você ficar à vontade, viu? Olá, professor. Meu nome é Ricardo Kleber. Eu tenho 46 anos e minha formação durante toda a minha vida foi na área de exatas. Comecei matemática, fui para engenharia civil, mas sou graduado em ciência da computação, tenho mestrado em engenharia elétrica e comecei o doutorado 3 vezes nessa área, deixei no finalzinho. Sou professor há 25 anos. Ixi, e dou aula em pós-graduação na área de... Minha área é crimes cibernéticos, especificamente a área de segurança da informação. Mas dei essa guinada para dentro do direito em função dessa... Me aproximei bastante de advogados nessa parte de perícia e está sendo um desafio bem bacana sair das exatas, uma zona de conforto muito grande para ver que o pensamento não é absoluto, que as respostas não são como eu pensava que era, binário sim ou não, mas estou adorando, né? Felizmente, a gente tem que tirar uma lição das catástrofes, né? A pandemia possibilitou que eu começasse essas aulas remotamente, porque direito não existe remoto até então, não existia, né? E eu estou em Currais Novos e conseguindo assistir às aulas daqui e não sei. Aí quando voltar, como é que vai ser? Não sei, ninguém sabe o dia de amanhã, mas estou adorando, professor, e estou à disposição para o que for necessário aí. Parabéns, eu gostei muito da sua abordagem inicial e a gente vai batendo papo aí daqui para frente. Agradeço demais, Ricardo, a sua disposição e alegria. Eu sei que você tem mais experiência como professor que eu, muito mais. Eu tenho absoluta certeza que eu vou aprender muito com você também, meu querido. Muito obrigado, viu? Eu queria fazer alguns comentários para a gente conversar mais, mas infelizmente esse tempo é muito escasso. Mas você está aí diretamente de Currais Novos. Tem uma família em Currais Novos, viu? Feliz, viu? Muito obrigado, viu, Ricardo? Alguém mais, gente? Alguém mais? Por favor. Fique à vontade, só tem a gente aqui, viu? Sim, eu percebi. Só um minuto, gente. Ricardo começa aqui. Como será? Eu estou vendo o chat agora, né? Ricardo já colocou aqui o contato social em PDF. Com a minha linha de pesquisa. Ah, rapaz, estou vendo agora o chat aqui.
Estou vendo agora, gente. Desculpa, não sei nem se vai dar para eu responder tudo. Mas no decorrer das aulas eu respondo, tá, Sérgio Ricardo? Eu, na minha filosofia, tudo. Gente, interação comigo, mande mensagem aqui pelo sistema ou pelo líder, tá certo? Eu leio o líder de vocês, dou meu WhatsApp e a gente conversa, tá? Mas vocês podem mandar por mensagem pelo sistema aqui, tá? Stefano comenta, Cartago, onde fica a Turquia hoje, né, Stefano? Isso mesmo. Bom, gente, eu queria... Desculpa eu estar lendo agora só as mensagens do chat, não vi durante a aula. Mas eu queria que vocês falassem mais. Por favor, gente. Quem tiver com vergonha pode falar no chat. Mas temos aqui mais de 20 pessoas. O tempo é curto. Por favor. Bom dia. Bom dia, quem está falando? Vitória. Oi, Vitória. Bom, eu tenho 18 anos, terminei ensino médio ano passado, iria fazer engenharia de produção, acabei mudando de última hora e estou fazendo o que eu sempre quis. Tenho vontade de atuar na área do magistrado, e é isso. Acho que basicamente isso. Estou aqui para ajudar, viu, Vitória? Sempre. E eu estou muito à disposição da ajuda. Sempre. Eu não tenho a experiência do professor Ricardo, mas eu tenho alguma experiência que pode ajudar você de alguma maneira, viu? Sempre. Quem precisar, inclusive, pode... O que eu puder ajudar na turma, eu ajudarei, tá? Obrigado, viu, Vitória? Alguém mais, gente? Para a gente encerrar às 10, só a gente vai ter que passar um pouquinho. Alô, som, alguém presente? Professor, bom dia. Bom dia, quem está falando? É Arthur. Pois não, Arthur? Tenho 17 anos, acabei de sair do ensino médio. Busco cursar Direito para no futuro fazer um concurso público e me tornar um policial federal. E eu gostei muito da sua aula hoje, foi muito boa, mesmo deu para entender já uma questãozinha já da questão das ciências políticas, né? E vamos para frente. Muito bom, Arthur. Obrigado, viu? Precisando também, estou aqui. Tamo junto. Vamos lá, gente. Mais alguém? Alô, estão me vendo, me ouvindo? Quem tiver pouco à vontade pode colocar no chat, viu? Não tem problema não. Quem ficar à vontade pode abrir câmera, microfone, aqui pode tudo. Microfone aberto. Bom dia, me chamo Guilherme de Oliveira, fazer 19 Guilherme? Fala aí, 19 Guilherme. Pode falar. Acabei de sair do ensino médio e a primeira faculdade que eu estou fazendo é essa, de Direito, uma carreira que eu sempre quis seguir desde criança. E meu objetivo são dois. Qual o objetivo, Guilherme? Eu cortou nesse finalzinho, por favor. Eu tenho dois objetivos fazendo essa faculdade, ou juiz ou policial federal. Muito bom. Valeu, Guilherme. Obrigado, querido. Vamos lá, gente. Quem mais? Oi, bom dia. Meu nome é Graziele, tenho 24 anos
fazia graduação de Educação Física, já trabalhava na área, mas ainda não era realmente o que eu queria, né? Aí parti para o Direito, porque era um sonho já, desde pequena, e pretendo aí me formar para fazer o concurso aí para ser uma delegada aí no futuro. Muito pessoal da área. Pronto, Graziane? Obrigada. Nada. Pronto. Eu que agradeço. Muita gente, policial federal, delegado, bem legal, bem interessante. Obrigado, viu, Graziane? Você é da Educação Física, né? Então, o teste de aptidão física, né, no concurso já vai estar preparada. Já não vai ter problema com essa fase, que tira muita gente, né? Verdade. Obrigado, viu, Graziele? Obrigada a você. Oi, pode falar. Alguém mais, gente? Tem alguém com o microfone ligado. Se quiser aproveitar que o microfone está ligado e falar, fica à vontade, viu? Eu acho que é Maria Cecília. Está com o microfone ligado. Fique à vontade, se quiser falar. Outra pessoa também. Alô, alô. Oi, João. Pode falar, querido. Oi, meu amigo. Bom dia a todos. Bom dia a galera que está ingressando aí nessa nova caminhada, que é o curso de Direito, né? A graduação em Direito. Eu me chamo João Vicente, tenho 32 anos. Sou associado de uma cooperativa de motoboys há 12 anos. E venho buscando uma nova vida, né? Essa nova caminhada aí que está sendo traçada. Venho buscando um novo futuro, que já é meu sonho faz muito tempo e nunca tive a iniciativa, na verdade, nunca tive coragem de iniciar. O tempo ser muito pequeno, de folga, né? A gente quase não tem folga, e nossa folga é de 11 da noite às 6 da manhã e o resto é só trabalho. Então eu tive que me adequar aí aos novos horários e até talvez eu não fique na galera da manhã, talvez passe pela noite justamente por causa do trabalho. Mas o meu intuito é ser um advogado, né, e trabalhar na área criminal e administrativa. E eu desejo a todos aí uma boa caminhada, que Deus abençoe a todos aí nesse novo rumo que está sendo tomado. Muito bom, João. Obrigado pelas palavras e também pelo exemplo, né? Nunca é tarde, viu? Pelo contrário, você é jovem. Você é jovem. Todos aqui são jovens, enfim. Mas você tem uma situação de trabalho, né, que impõe naturalmente algumas limitações a acompanhar as aulas. E quero aproveitar esse seu relato para dizer novamente que eu sou sensível a isso, viu, João? Se tiver algum problema em acompanhar as aulas, alguma dificuldade, pode falar comigo. Sou sensível a situações como essa. Tem pessoas que tem uma aluna minha da noite que fala: professor, eu estou assistindo a aula na loja, eu trabalho numa loja, estou aqui assistindo a aula. Enfim, eu sei que não está fácil para ninguém e, sabendo disso, o que eu puder fazer para ajudá-los e ajudá-las, farei, tá certo, João? Muito obrigado pelas palavras e, sobretudo, também por estar disposto, né, a encarar novos horizontes, assim como o professor Ricardo. Valeu, viu, gente? Alguém mais? Só tem a gente aqui. Ninguém vai julgar você, viu, gente? Ninguém vai julgar você. Pelo contrário. Professor, tem um pessoalzinho falando no chat. Tem? Tem. Obrigado, que eu fico aqui com... Deixa eu ver aqui. Bem lembrado. Às vezes eu... Mensagens não lidas. Parece que tem algumas aqui mesmo. Eu tinha fechado o chat e eu não tinha visto. Obrigado, viu? Deixa eu ver aqui quem foi que falou. Açúcar ou adoçante? Buscar um cafezinho enquanto não começa? Alguém quer? Ah, isso aqui foi antes da aula, né? E café com açúcar, gente. Ó, abandone o açúcar, viu, gente? O conselho que eu posso dar a vocês para a vida é para abandonar o açúcar. Inclusive no café. O açúcar acaba tirando o gosto do café. Se for um café bom, você colocar açúcar, transforma um café vagabundo. O café bom e o café vagabundo fica o mesmo gosto com açúcar, viu? Deixa eu ver no chat aqui, não tô vendo mais mensagens novas no chat, não. Gente. A última mensagem que aparece aqui é a de Stefano, falando sobre Cartago.
Não, Maria Cecília, professor, ela botou a apresentação dela aí no chat, no finalzinho já. Eu tô aqui, aqui a última mensagem que aparece aqui para mim é de 9h39, que é de Stefano, falando que Cartago era hoje onde fica localizada a Turquia. Então, acho que o sistema está com um probleminha aqui para mim, já que a mensagem não aparece. Além dela, Ricardo, alguém colocou mensagem no chat? Você consegue ver aí? Muita gente fez comentários aqui, professor, mas a apresentação só teve a da Maria Cecília Farias. Certo. Eu vou tentar ver depois. Aqui eu não estou conseguindo ver, infelizmente. Não tá atualizando as mensagens aqui. Vamos lá, gente. Mais alguém? Mais alguém quer se apresentar? Mais alguém quer falar? Quer criticar? Quer concordar? Quer discordar? Fique à vontade. Aqui é um espaço aberto para divergência, porque a divergência é extremamente saudável. Sou eu de novo, João. Vai lá, João. Pode falar. Deixa eu dar só um pensamento aqui para essa galera nova que está começando agora. Pois não. Temos aí eu já me acho velho, né? Já me acho não, já me achava. Que conversa? Até eu conversar um certo dia com o meu pai, que tem 67 anos, e eu dizer, pai, eu já estou velho, eu não penso mais em estudar, não. Rapaz, ele deu uma dedada na minha goela. Ele disse, velho, sou eu. Eu queria ter sua idade para mim me lhe mostrar com 50 anos onde é que eu ia estar. Isso foi uma injeção, sabe? Muito bom. Uma injeção positiva para mim. E eu queria dizer a essa galera nova aí, eu tenho o Ricardo aí, que já tem 46 anos. O professor só não disse a idade, não sei se está com vergonha. Diga a idade aí, professor, para a gente saber aí quantos anos eu tenho. Professor Ricardo. É o senhor, professor, quantos anos tem? Ele está perguntando. Eu tenho 46. Eu tenho 34. Completei 34 quarta-feira passada. Aliás, 35. Opa, ó, quem fica jovem. Completei 35 no dia 24 agora, semana passada. Tá vendo aí, galera? Ó, o Ricardo aí com 46, eu com 32, tem uma galera aí com 18, 19, 24. E nunca é tarde para a gente alcançar nosso objetivo e sonhar, né? Com o que a gente tanto quer. E lembrando tem mais que gente, sonhar... João. A turma da vacina dos idosos aqui. Tem mais gente. A turma da prioridade. Eu costumo dizer que quem tem sonho é criança. A gente tem meta de vida e objetivo, né? Então, vamos levantar aí, desculpa até a palavra, levantar a bunda da cadeira e agir, porque se a gente não agir, não cai do céu, não. Bora pra frente aí, galera, e boa sorte aí pra todos. A gente conversa mais, tem muito mais tempo aí, tem 5 anos pra gente conversar. Beleza? Um abraço aí a todo mundo, fica todo mundo com Deus. Valeu, João. Professor, Oi, Ricardo, a Maria Cecília me pediu, por gentileza, para ler a apresentação dela, tá certo? Ela colocou aqui, oi, professor, bom dia, tenho 18 anos, Maria Cecília Farias. Comecei fazendo psico, mas acabei vindo para direito, que era meu sonho desde sempre. E por influência, criei coragem e estou aqui. Meu microfone não funciona, mas quero me especializar no trabalhista. Muito bom, Maria Cecília, muito bom, viu? Fantástico. Eu tenho uma relação próxima com a psicologia, minha irmã é psicóloga, meu irmão começou a psicologia também, mas ele foi para engenharia civil, e você saiu da psicologia, foi para o direito, meu irmão foi da psicologia para engenharia, hoje ele é engenheiro civil, mas que bom, viu? Trabalhista é uma área bem interessante também, gosto. Tamo junto, viu? Obrigado, Maria Cecília. Alguém levantou a mão, foi o Paulo Ricardo. Paulo, pode falar, querido, fica à vontade. Alô, som. Talvez Paulo... Professor? Oi, pode falar. Um adendo. Eu só consigo tomar café com 6 colheres de açúcar. Meu Deus. Meu Deus. Victoria, tem que fazer a transição. Eu também gostava muito de açúcar, mas você vai tirando aos poucos, viu? Lá em casa, todo mundo dando açúcar no café também. Na casa dos meus pais, no caso. É normal, mas... Os meus amigos falavam que eu não tomava café, eu tomava garapa. Tem um pouquinho de café no seu açúcar, né? A verdade é essa. Você coloca café no açúcar. Mas é isso mesmo. A gente vai... Com o tempo, você vai se aclimatando, depois você vai sentindo o gosto do café preto, que é muito bom, viu? Mas eu sei como é que é. Também botava muito açúcar antes. Cuidado que açúcar é meio complicado, viu? Açúcar
Cuidado que açúcar enfim, esse açúcar refinado, então. Paulo não quer falar não, Paulo? Tá com a mão levantada. Ele colocou aqui no chat, professor, que tá com problema no microfone. Tá tentando falar, mas não sai. Então, sem problema. Eu vou ter que depois acessar para ver o que foi colocado no chat, porque realmente não tá aparecendo aqui. A última mensagem é de 9h39. Gente, mais alguém? Mais alguém? O Renato levantou a mão. Renato levantou a mão. Renato, querido, pode falar. Renato foi o primeiro a chegar na aula. Chegou, eu cheguei 8h30, estava Renato esperando já, sentado na cadeira. Renato, eu não sei, talvez o seu microfone esteja... Não, o microfone aqui está ligado, né? Mas eu não consigo te ouvir. Não sei se as outras pessoas da turma estão conseguindo, mas eu não consigo. Você está falando, qualquer coisa, deixa um recado no chat, que o professor Ricardo está me auxiliando aqui no chat. Aí, se tiver com algum problema, você já coloca no chat e o pessoal me relata. Professor, não me chama de professor não, que eu fico encabulado, viu? Aqui eu sou aluno e senão eu não falo mais não, faço greve. Eu sou freiriano, São Paulo Freire, aqui a gente aprende. Vocês são meus professores também, vice-versa. É mais você com toda a experiência, é muito legal isso. Bom, Renato, eu não consigo ouvir, infelizmente. Aqui o microfone, aparece que o microfone dele está aberto, aparece a mãozinha levantada, mas eu não consigo, não sai o áudio nem o vídeo dele. Então, se puder deixar no chat depois, certo? Mais alguém, gente? Quando o Renato conseguir falar, enfim, a gente ouve. Aqui, ó, Renato, apareceu a imagem. Tá me vendo, Renato? Tá me ouvindo? Eu consigo ver você. Ponto, saiu agora. Opa, Renato, tô te vendo. Tá me vendo? Só que eu não consigo te ouvir. Eu consigo ver você, mas não consigo te ouvir. Ricardo, você consegue ouvir, Renato? Não, professor. Não. Qualquer coisa, Renato, você coloca no chat que depois eu vejo, tá? Sem problema, viu, querido? As ordens, viu? Vamos embora. Mais alguém, gente, pra gente finalizando. Aqui, tô vendo aqui algumas pessoas. Aniel, Arthur falou já, né? Franco, Georgia, Graziele falou também. Guilherme também falou, Heriberto. Jadson, Jefferson, João Antônio. João falou também, né? João que deu uma grande mensagem de entusiasmo para a turma. Catione, Luciene, Maria Cecília também colocou, né? No chat, Natália, Nicolas, Paulo, Ricardo, professor Ricardo que está aqui comigo. Silvestre, Henrique de Lima, Stefano. Alguém quer falar, gente? William, Victória falou também, né? Tem duas Victórias, né? Tem Victória Carolina e Vitória Yasmin. Pode chamar de Yasmin, não tem problema não. A Rosemary também levantou a mão, se eu não me engano. Pode falar, não precisa da minha autorização, não. Pode abrir o microfone e meter bronca. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Me chamo Rosemary, mas se quiser me chamar de Rose, como todos me conhecem, é Rose. Pois não, Rose. Faz 10 anos que eu deixei de estudar, então, para mim não está sendo fácil, parece uma criança que começou a gatinar agora, né? Trabalho como cuidadora e sempre a minha filha falava, mãe, por que não faz uma faculdade? Não, minha filha, não é para mim, eu não tenho essa estrutura para isso, mãe, não existe isso. E eu também falava muito da minha idade, né? Eu disse, minha filha, como é que quase uma idosa vai para uma faculdade? Mãe, não existe. Para estudar não temos idade, mãe. Aí
ela me incentivou muito, né? E ela dizia, a senhora disse que tinha um sonho, que quando crescesse queria ser delegada, delegada tem que fazer direito. E na minha cabeça, eu pensava que era assim, terminava o ensino médio, ia fazer um concurso e passava, né? Ela, não, manhã não é assim. E, enfim, né, estou aqui, gostei muito do professor, realmente estou vendo que a minha dificuldade, eu sei que eu vou tirar tanto com ele, né, e também os colegas, né, que tem uns que podem ajudar naquela dúvida que a gente tem no dia a dia, né, e, enfim, eu acho que agora, em nome de Jesus, vai dar certo eu chegar nesse meu sonho. Tenho 44 anos, viu? Estou vendo que tem muita gente novo na sala. Mas é isso, viu? Eu agradeço muito, estou um pouco nervosa, que realmente sou tímida demais. Mas é assim mesmo. Um bom dia para todos e que Deus abençoe cada um de nós. Muito obrigado, Rosemary. Suas palavras são um alento, são um estímulo, uma alegria. Você e João realmente são grandes exemplos. E conte comigo, viu, querida? Conte comigo. Eu estou aqui para ajudar você a pavimentar esse caminho rumo ao que você quer fazer da sua vida, rumo ao seu sonho, ou como diz João, rumo à sua meta de vida. O que eu puder fazer para pavimentar esse caminho, para ajudar você nessa escalada, eu farei. E isto vale para todos e todas aqui. E não tem isso de você ter idade avançada ou não. Pelo contrário. Pelo contrário. O ruim é você não querer começar. O ruim é você não arregaçar as mangas e fazer o que você acha pertinente e necessário para que você possa ser feliz. Porque, no final das contas, para além de um emprego, de um trabalho, ou de fazer o que nós desejamos para nossas vidas, a nossa meta é sermos felizes, estarmos satisfeitos com o que nós fazemos e, reitero, do ponto de vista profissional, da sua formação profissional, técnica, acadêmica, humanista, crítica, o que eu puder fazer, Rosemary, o que eu puder fazer para ajudar você nessa caminhada, farei. Estou aqui à disposição, tá certo? Como advogado, como professor, com uma dúvida fora da aula, que não tem necessariamente a ver com a disciplina. Tem alguns alunos que, professor, como é que é advogar? Tipo, eu não dou. Aqui na sala eu dou disciplina de ética, né? Tópicos integradores, em que eu falo sobre advocacia. Mas se algum aluno ou algum aluno tiver alguma dúvida sobre como é advogar, ou como é o Ministério Público, já que eu já trabalhei com o Ministério Público, inclusive em polos diversos do processo, eu estou aqui para ajudar a esclarecer isso, tá certo, gente? Não se limitem à disciplina. O que eu puder fazer para ajudá-los e ajudá-las, farei. Alguém está com a mão levantada mais? Eu acho que não, né? Deixa eu ver. Professor. Aqui. Oi, pois não. Permite ser o porta-voz de mais dois colegas que escreveram aqui no chat. Por gentileza, professor Ricardo. Fala. Vamos lá, então. Professor não, professor. Tá certo, Ricardo. Tá lá. Vamos lá, Renato. Renato colocou: tenho formação em administração de empresas e ciências contábeis. Bom. E já passei pelo curso de Direito há aproximadamente uns 15 anos. Eita. Sendo assim, estou retomando o curso e já atuo como consultor, perito e sou empresário. Na verdade, entendo que as áreas às quais atuo se completam e não se dissociam. Tenho 46 anos e entendo que o conhecimento é o que nos edifica. Muito bom, Renato. Aproveitando aqui, deixa o Silvestre. Bom dia, meu microfone está com problema. Sou militar do Exército, cursava Educação Física e viso principalmente concurso público. Tenho 19 anos. Pronto. Silvestre, né? Muito obrigado, Silvestre. Inclusive, tem um tio meu que era chamado Silvestre, lá de São Paulo, do Potengi, que é ex-combatente da Segunda Guerra. A gente chegou a ir para lá. Também Silvestre, o nome dele. Então, gente, nós chegamos aqui a 10h11, né? Já passamos um pouco, né? Eu acho que, óbvio, não estou aqui para constranger ninguém, microfone aberto para quem se sentir à vontade, quem não se sentir à vontade, quem for tímido, não tem problema. Mas, para finalizar a aula, primeiro, eu quero desejar para vocês um ótimo semestre. Espero que vocês se achem profissionalmente. Opa, alguém abriu o microfone? Opa! Enfim, independente do que vocês queiram ser, o que vocês queiram ser quando vocês crescerem ou quando vocês terminarem o curso, o meu desejo é que vocês sejam felizes e satisfeitos
e satisfeitas com as suas atividades profissionais. Que as profissões de vocês, no direito ou fora dele, sirvam antes de um meio de vida, mas algo que complementa a vida de vocês. Algo que vocês façam porque gostam, não apenas para sobreviver. Algo que vocês façam com afinco e com amor. Nós temos aqui na nossa turma exemplos memoráveis, como o de Rosimeiro e de João Vitor. Nós temos pessoas que não se curvaram diante das adversidades e se jogaram nesse mar de conhecimento, nesse mar de aprendizado, nesse mar de aprimoramento profissional, acadêmico, técnico, pessoal e humanístico. E é isso que importa. E, mais uma vez, o que eu puder fazer para contribuir com a caminhada de vocês, eu farei na condição de professor, na condição de amigo, o que quer que seja. Farei. Estou à disposição para ajudá-los e ajudá-las nesse sentido. E o meu propósito aqui é estimulá-los e estimulá-las à reflexão crítica e reflexiva, a questionar alguns dogmas, a estimular a escrita, a estimular a percepção analítica e interdisciplinar dos fenômenos sociais, para que vocês não sejam que nem o Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos. Quem assistiu Tempos Modernos está no YouTube, é um clássico, deve lembrar que Chaplin, ele é um operário, é um filme, feito no contexto, que se passa no contexto da Revolução Industrial. Chaplin, ele fica arrochando as brocas, com sua chave de boca, e não tem muita noção do que está fazendo, o chamado trabalho alienado, no qual você não tem dimensão do qual o produto final do seu trabalho, no qual você não sabe o que está fazendo, você está fazendo uma coisa muito particularizada, sem ter a dimensão reflexiva da totalidade no qual aquilo acontece. No final das contas, você está arrochando um parafuso, mas não sabe o que está no final da linha de produção. Eu estou aqui para evitar que isso aconteça com vocês. Eu estou aqui para contribuir para que vocês não sejam meros arrochadores de parafusos e não tenham uma visão total e reflexiva do fenômeno jurídico enquanto fenômeno histórico e social. Não sejam meros operadores e operadoras do direito. Não sejam pessoas que atuam de modo crítico e reflexivo. Para finalizar a nossa aula, eu queria trazer uma reflexão de um professor da Faculdade de Direito do Amazonas, da Universidade Federal do Amazonas, do curso de Direito, o juiz Luiz Carlos Valois. Valois, ele é professor do curso de Direito da Federal do Amazonas e é também juiz da Vara de Execuções Penais. Ele conta que um dia estava numa audiência, colhendo um depoimento do réu, e o réu fala: eu estava brigando com a pessoa e nós caímos por cima da geladeira da minha casa. Logo depois, nós caímos por cima da mesa da casa dele. Então, o juiz, Luiz Carlos Valois, presidente da audiência, pede para a parte interromper seu depoimento e pergunta: como assim? Vocês estavam brigando na casa dele, na sua casa, e depois foi para a casa dele? Aí a parte pergunta: doutor, o senhor nunca entrou numa palafita, não? As palafitas não têm divisórias. As palafitas são contínuas. As pessoas moram, só vão. Qual a reflexão que o Luiz Carlos Valois fez? Este homem, para mim, era um ET. E eu sou um ET para ele. Eu tenho uma realidade social completamente diversa deste homem. Este homem tem uma realidade social completamente diversa da minha. E eu estou aqui na condição de julgador deste homem. Qual a moral, entre aspas, que eu tenho para julgar este homem? Um homem que, para mim, é um ET. E eu sou um ET para ele. Aí o Valois fala: nós saímos da faculdade aprendendo que o Ministério Público denuncia, o advogado defende e o juiz julga. Se a decisão for contrária, alguma das partes recorre. Nós saímos da faculdade com esse esqueminha. Quando você vai ver na realidade prática, eu já trabalhei em várias criminais, você vai ver que só preto e pobre. 64% da população carcerária é negra. Mas, como nós saímos da faculdade sem uma reflexão crítica, nós achamos que está tudo ok. Só preto e pobre passando pelas varas criminais, sendo réus em processos criminais. Como o esqueminha, e nós achamos, com base nesse esqueminha estanque, nesse esqueminha paralisado que estamos, está tudo ok. Mas uma reflexão crítica vai fazer, ao menos, uma perspectiva vai fazer, ao menos, que nós reflitamos. Espera aí, tem alguma coisa de errado com a dinâmica do nosso sistema criminal, que, por sua vez, é uma expressão da nossa dinâmica social.
Valoar faz essa reflexão numa entrevista muito boa que está no YouTube. A reflexão crítica serve exatamente para que nós olhemos para essas questões não com naturalidade, mas percebendo a totalidade social, para a partir daí nós, numa formação humanista, numa formação comprometida com o bem-estar das pessoas, nós possamos superar isso, de modo que construamos um mundo onde todos e todas possam viver em plenitude e em felicidade. No final das contas, eu estou aqui para tentar gerar essa reflexão em vocês. Passamos do tempo, agradeço demais a gentileza e a atenção de vocês são maravilhosos e maravilhosas. Ricardo, muito obrigado, meu querido. João, Victória, Yasmin, Rosimeire, Renato, Graziele, Guilherme e todos e todas aqui que falaram, que não falaram, enfim. Por favor, sintam-se acolhidos e acolhidas. Eu estou me sentindo acolhido nessa turma e espero de coração que vocês tenham um bom semestre. E, mais uma vez, estou aqui para ajudá-los e ajudá-las. Um beijo, um abraço. Deus abençoe. Uma ótima semana a todos e todas. Se cuidem, evitem aglomerar, não aglomerem. Se puder, fiquem em casa, obviamente, se puder. E se sair de casa para trabalhar, o que quer que seja, tomem as precauções. Máscara e álcool em gel, viu? Muito obrigado, viu, gente? Um abraço a todas e todas. Uma excelente semana e nós nos encontramos semana que vem. Valeu, gente. Um beijo. Deus abençoe. Valeu, professor. Uma ótima semana para o senhor também. Foi um prazer. Igualmente, gente. Até mais. Prazer é muito grande.